Boa tarde, turminha. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a arte. A arte é um processo de criação humana em que o autor, de determinada forma, expressa seu propósito para alcançar determinado público. As produções artísticas, por meio de diversas maneiras, têm o poder de estimular as mais distintas sensações e os mais diferentes sentimentos em cada indivíduo. Para a grande maioria dos artistas, o mais importante não é a fama ou o dinheiro, tá? Mas sim a transmissão de sua mensagem com o intuito de impactar as vidas das pessoas com algo significativo, seja com um bom sentimento, seja com um crescimento cultural. Pois é, a fama, né? Ela vem no decorrer dos anos, né? Conforme a sua obra, né? Ela é vista pelo público. Então, a fama de determinada obra, ela está associada diretamente aos espectadores ou aos receptores dela. Ou seja, quanto mais pessoas conhecerem uma obra e tiverem contato com ela, mais famosa ela se tornará. Então, a gente viu que existem muitas obras artísticas, né, de pinturas artísticas, que são valorizadas no mundo das artes, né? A gente viu que tem muitas que têm uns valores incalculáveis, que fazem leilões com preços e vendas exorbitantes, fortunas de dinheiro, que são obras artísticas minuciosas, que transcendem, né, a alma das pessoas quando a veem. Mas quando a gente fala de arte, de obra artística, as obras elas não estão somente nos quadros, nas pinturas. Nós temos obras exuberantes, né, que causam famas e são famosíssimas, que são as obras na área da música e na área do cinema. Pois é, hoje nós iremos falar das indústrias fonográficas, que elas são responsáveis por grande circulação e comercialização de material musical do mundo e agrega alguns recordes de venda. Do mesmo jeito, a gente vai falar da cinematografia, né? Que é a área do cinema, né? Que também traz muito recorde de venda no mundo inteiro e ela vem trazendo filmes que muitas vezes transmitem uma história verídica ou até mesmo uma história de ficção. Então, nós temos aí no ambiente da indústria de fonografia, né, que é do material musical, nós temos alguns recordes, como por exemplo, uma banda bem antiga, que é a banda britânica, que foi muito conhecida. Os pais de vocês com certeza conhecem, que são os Beatles. Ele é recordista na venda de discos no mundo, com cerca de mais de 1 bilhão de discos vendidos. Mas é da minha época, da época dos pais de vocês, teve outro cantor que foi recordista, mas ele é conhecido até o dia de hoje, e vocês conhecem, eu tenho certeza. Ele também está na casa de 1 bilhão de vendas. E sabe quem é ele? É o Michael Jackson. Quem não conhece o Michael Jackson? O autor do álbum de Thriller, que ele é considerado o mais vendido da história da música. Pois é, o Thriller, aquele Thriller, Thriller, eu acho que vocês conhecem, né? Então, Michael Jackson, ele é famosíssimo, mesmo depois de sua morte, inclusive após a sua morte, em 2009, foi aonde estourou o álbum Thriller, que é muito conhecido em todo o mundo. Então, falando, né, de mito como o Michael Jackson, a gente não pode deixar de falar de Elvis Presley. Elvis Presley até hoje faz sucesso. Ele não é da época de vocês, nem da época do pai de vocês, mas todo mundo conhece, tá? Ele é também um artista que influenciou várias gerações e foi responsável por cerca de meio a 1 bilhão de vendas de discos, ou seja, aumentando cada vez a economia, né? O dinheiro no mundo, girando esse dinheiro dentro de suas obras que eram perfeitas, tá? Cada música uma melhor do que a outra. Mas falar de artista e não falar dela, a gente vai passar batido de jeito nenhum. Uma das cantoras mais famosas no mundo e que bate recordes e mais recordes é a famosíssima Madonna, a mulher com mais vendas no mundo.
tá? No ano de 1958, tem entre 300 e 500 milhões de discos vendidos. E entre 230 milhões de vendas, temos os nomes também de Led, Rihanna, né, Maria, Elton John e dentre outros, muitos artistas, né? Britney Spears também está dentro desse recorde de 230 milhões de vendas. Então, Celine Dion também. Então, são vários artistas muito famosos que estouraram aí na música, tá? E aí a gente não pode deixar de falar sobre o cinema. As produções cinematográficas também movimentam bastante o mercado financeiro mundial das produções artísticas. Algumas, inclusive, tiveram recordes de bilheteria e várias premiações, porque os filmes, eles têm premiação, eles ganham Oscars quando eles são bem mais assistidos. Então, dentre os filmes mais assistidos, nós temos as produções com públicos enormes no cinema, né? Que são aqueles que vocês conhecem, tá? Que teve maior bilheteria na história do cinema foi Os Vingadores Ultimato, que arrecadou quase 2,8 bilhões de dólares sob a direção de Anthony e John Russo. Também eles foram responsáveis pelo quinto filme que mais arrecadou, que são Os Vingadores Guerra Infinita, com mais de 2 bilhões de dólares em bilheterias. Mas falar de Vingadores e não falar do Avatar, a gente não pode deixar passar, né? Avatar em 2009, de James Cameron, é um outro filme que quase 2,8 bilhões de dólares em bilheterias foram vendidos, tá? Grande sucesso, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o filme Avatar. Como também tem um filme de James Cameron que ele foi muito bom, muito estourado, né, na mídia. Muita gente assistiu e reassistiu e assistiu de novo e até hoje, se botar, todo mundo assiste. É o famoso filme do Titanic, também dirigido por James Cameron, está entre os recordistas de bilheteria com mais de 2,1 bilhões de dólares de faturamento. E ele foi um dos ganhadores de Oscar, tá? O Titanic. Então, não poderíamos falar sobre a ficção também, uma das ficções mais famosas que arrecadaram cerca de 2 bilhões de dólares foi o Star Wars, O Despertar da Força, com recordes de bilheteria, tá? Eles estouraram nos cinemas e foi um dos filmes mais assistidos. Então, dentre os filmes mais assistidos, né, tem sempre uma premiação. A premiação máxima do mundo do cinema é o Oscar, que acontece anualmente com as escolhas de produções cinematográficas de diversas categorias, como melhor ator, melhor atriz, melhor direção, entre outros, certo? Eles vai se revelando por último os vencedores da categoria de melhor filme do ano. Então, em cada ano, existe aquele filme que é o melhor, tá? Então, quem estava lá na lista dos recordes para ganhar o Oscar? O filme Titanic, que eu falei anteriormente. Pois é, além de ser um dos recordistas de bilheteria, Titanic é um dos recordistas em premiações, com 11 prêmios no Oscar e de 14 indicações. Eles foram indicados 14, ele participou de 14 indicações, e das 14 ele ganhou 11 Oscars. Ou seja, o filme é maravilhoso, tá? Vocês depois podem assistir, eu indico, tá? Outro filme que ganhou várias premiações foi o filme chamado de Ben-Hur, com 11 prêmios de Oscar, também é um dos filmes com mais premiação e foi indicado em 12 categorias, certo? É um filme do ano de 1959, tá? A gente não pode deixar de falar de um filme que vocês conhecem, que é Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ele também ganhou 11 estatuetas de Oscar e ele foi indicado para as 11 e das 11 ele recebeu as estatuetas. Tem um filme que ele é um pouco antigo, mas ele também foi recordista de premiação, com 10 indicações ao Oscar, que foi chamado o filme chamado Amor, Sublime Amor, de 1961. Esse filme ele foi recordista, nas 10 indicações que ele teve, ele foi recordista. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber dessas obras, né? E que vocês procurem conhecer outras obras, tá?
outros elencos que foram premiados ao longo dos anos. Por exemplo, um deles, né, que é A Minha Bela Dama, um filme bem antigo que foi também ganhador de Oscar. Nós temos outro, né, que é Quem Quer Ser um Milionário, de 2008, o mais atualzinho aí. Mas no decorrer da vida artística das obras cinematográficas e musicais, nós temos aí uma linha do tempo que conta toda uma história de como aconteceu, como se iniciou, e cada período da fase da história, ela vai se renovando e vai ganhando novas características e vão ganhando novos ares. Então, qual é a tarefa de hoje? Vocês vão fazer uma pesquisa da linha do tempo do cinema e da linha do tempo da música. Vamos dividir em dois grupos. Um grupo vai fazer música, o outro grupo vai fazer o cinema. Vão preparar a linha do tempo, certo? Da música e do cinema. E depois, em sala de aula, nós iremos colocar para cada grupo falar sobre essa linha do tempo da música e a linha do tempo do cinema. Vocês vão se aprofundar nas obras artísticas que trouxeram grandes sucessos e que são assistidas até hoje e que são ouvidas até hoje. Eu espero que vocês gostem da atividade, pois eu estou ansiosíssima para escutar vocês e tudo aquilo que vocês aprenderam. Beijos no coração de vocês.